sejam muito bem-vindos a mais um programa Você Mais Mulher. Bom dia, Arthur. Bom dia, você tá bem? Eu tô bem, e você? Como é que foi de semana? Passei super bem. Que bom. Correria. Bom dia para você, telespectadora. Sim. Mais um programa, mais um domingo. Hoje, especial de Páscoa, Sim. né? Acabando o programa, provavelmente vão tomar um cafezão com a família, almoço de Páscoa, sempre uma coisa muito boa, né? Com certeza. Reunir a família e comer chocolate. Nossa, nem fala. Tem coisa melhor? Não tem melhor. Mas olha, cuidado aí com índice calórico, índice glicêmico, açúcar em excesso. Comprou muito ovo de Páscoa? Um pouquinho só. Quero só ver. Depois vem chorar pitanga no consultório. Não pode. Tem que ser 70% cacau, né? Exato, isso aí, tá sabendo de tudo. E antes de começar o nosso programa, a gente quer agradecer, né, toda a interação que vocês vêm trazendo aí pra gente, através do nosso canal no YouTube, tem aumentado cada vez mais as visualizações e também no nosso Instagram, na nossa rede social, @você.mais.mulher. É isso? Isso. A gente vai começar o programa. Por causa de vocês, a gente trouxe esse apresentador para cá, que teve, né, umas entrevistas, passou entrevistas aí com a gente nos programas prévios e teve muito zoom, muita notícia, muito comentário de vocês. Fala aí para eles, Érica, dá esse spoiler aí do novo apresentador. É o Ricardo Loss, ele é especialista em beleza e estética e vai falar tudo pra gente das coisas mais modernas que tem nessa área. Exatamente. Sim. Vamos começar o programa de hoje com o Ricardo Loss. Eu sou o Dr. Ricardo Loss e hoje no quadro Equilíbrio Feminino, Sua Saúde, Sua Beleza, Sua Essência. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante. Iremos falar sobre estética íntima. Você sabia que 60% das mulheres ainda tem um tabu de falar sobre esse assunto? Você sabia que hoje existem metodologias técnicas de tratamento de embelezamento íntimo? Bom, vou falar um pouquinho sobre toda essa temática e tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu queria começar falando sobre esse equilíbrio que nós falamos no início desse quadro. Quando nós falamos em equilíbrio, nós falamos em uma série de questões que visam deixar a paciente, deixar você que está nos assistindo agora de uma forma mais saudável. Se nós formos entender o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, nós temos um conceito de que é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, se você, mulher, não está satisfeita com a sua estética íntima, automaticamente você não tem saúde. E essa temática, por muitos anos, ela se transformou em um tabu pela sociedade. Mas hoje, com o avanço de tecnologias, com o avanço até mesmo da mídia mostrando várias possibilidades, esse tema não é mais um tabu. E hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês que estão aí atrás que a estética ela pode transformar a sua autoestima. Então existem metodologias dentro de um consultório clínico do qual nós podemos melhorar a flacidez tissular da genitária, nós podemos melhorar a coloração, nós podemos melhorar a performance também. Tudo isso é possível porque cada vez mais a tecnologia está a nosso favor. Então, dentro de um consultório de saúde estética, você, mulher, você pode sentir-se livre para poder falar do que você está insatisfeita. Então, a insatisfação com a região íntima, ela pode ser tratada em clínicas de estética, por exemplo. Então, eu vou citar aqui algumas das possibilidades de tratamentos estéticos que você pode realizar, melhorando essa sua autoestima. Então, eu poderia falar sobre peelings, sobre cosméticos. Você sabia que existem cosméticos específicos para serem utilizados na região íntima? Uma vez que o próprio sabonete que você utiliza no seu corpo, ele não pode ser utilizado na região íntima. Mas por quê, Ricardo? Porque o pH da região íntima, ele é totalmente diferente do pH do nosso corpo. Então, devido a essa diferença de característica, nós sempre recomendamos que a paciente utilize um sabonete com pH específico para estética íntima. E existem várias situações, várias dicas que eu poderia dar para vocês aqui hoje, para vocês melhorarem aí essa estética da região íntima de vocês.
mas eu queria também levar em consideração que existem procedimentos injetáveis ou minimamente invasivos que podem melhorar a flacidez de forma a melhorar muito essa autoestima. Vou citar até como exemplo o preenchimento com ácido hialurônico. Se você já fez algum tipo de preenchimento com ácido hialurônico facial, você também pode fazer preenchimento íntimo com ácido hialurônico. Uma vez que o ácido hialurônico é um produto biocompatível e as chances de rejeição são mínimas, deixando essa região da genitália muito mais harmônica. Então nós também podemos falar sobre harmonização íntima. Então olha que incrível, gente. Tem muita novidade, tem muita coisa que evoluiu e está evoluindo a ponto de melhorar sempre a autoestima. Porque como eu disse no início do quadro, saúde é o bem-estar físico, mental e social. E nada melhor do que você estar de bem com você mesma. E falando sobre estar de bem consigo mesma, eu quero apresentar para você uma série de possibilidades de tratamentos para a estética íntima feminina. Bom, hoje muitas clientes me procuram para fazer o que nós chamamos de rejuvenescimento. Esse rejuvenescimento íntimo, ele pode estar atrelado a vários pilares. E como eu sempre falo, nós temos que melhorar inicialmente a estética de dentro para fora e não só de fora para dentro. E com a estética íntima não é diferente. Esse melhorar de dentro para fora, ele envolve inicialmente, como um dos primeiros pilares, a quantidade de água ingerida por você, mulher que está nos assistindo. Então a água, ela é de suma importância para que nós tenhamos uma genitália hidratada. E não só genitália, tá, gente? Isso nós falamos de toda a pele. A pele é o nosso maior órgão. E a hidratação da pele, ela também está relacionada com a ingesta de água. Então a água ela é primordial. Bom, quando nós falamos em procedimentos no consultório, nós poderíamos falar de equipamentos minimamente invasivos e equipamentos com recursos fotoeletrotermoterápicos. Nós temos hoje equipamentos com tecnologias grandes que podem melhorar a coloração, que podem melhorar a flacidez, a pele. Quando eu falo em flacidez de pele, gente, eu estou falando daquela pele que está mais molinha, que você pinça e você observa que aquela pinça demora a voltar. Então, quando nós temos uma pele flácida, nós temos aí equipamentos como a radiofrequência, que é muito comum, com certeza você já deve ter ouvido falar, que é uma tecnologia mais em conta, mais barata para se estar utilizando. Nós temos também, quando falamos de recursos minimamente invasivos, o famoso Skin Buster. O Skin Buster, atualmente renomeado como Mix Buster. Mix Buster é o conjunto de vitaminas, substâncias que nós conseguimos colocar exatamente no local onde nós queremos tratar. Então, o Mix Buster, no local da genitália, do tratamento, ele vai promover um tratamento muito mais efetivo. Além do tratamento com o Mix Buster, nós temos também, não sei se você sabia, mas a toxina botulínica também pode ser aplicada na região da genitália, o famoso Botox. Mas essa toxina botulínica, ela apresenta possibilidades de melhoramento da estrutura da pele, tá? Além de melhorar a estrutura de pele, melhora também até mesmo questão de suor excessivo. Além da toxina botulínica, nós temos o preenchimento com ácido hialurônico, que eu já falei um pouquinho, do qual nós podemos volumizar essa região. Então também é um tratamento muito procurado pelas nossas clientes aqui na clínica. E é claro que o clareamento, ele, em virtude do local ser fechado, do local ser úmido e do local ele ter fricção muitas das vezes, até mesmo na região da virilha, isso causa um escurecimento do tecido. Então também temos várias possibilidades de tratamento para clareamento, como peelings. Os peelings químicos, eles são fundamentais para esse clareamento. E nós temos também cosméticos home cares, que são cosméticos do qual as clientes vão utilizar em casa para estar proporcionando esse clareamento também a longo prazo. Bom, eu tenho plena convicção de que você ficou super curiosa para poder saber mais sobre esses procedimentos.
E é claro que para a realização desses procedimentos, você tem que procurar um profissional legalmente capacitado e habilitado para a realização desses procedimentos. Então, procure uma clínica de saúde estética que tenha profissionais que tenham conhecimento dos procedimentos e que, acima de tudo, saibam realizar um equilíbrio, que sempre é de dentro para fora e não só de fora para dentro. Porque, afinal de contas, equilíbrio é tudo nessa vida. Não só na estética, não só na saúde, mas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso convívio no dia a dia. E eu espero que neste quadro você tenha aprendido a, além de se valorizar mais, ter um autocuidado com uma parte do seu corpo que às vezes você acaba esquecendo. Não sei se vocês sabiam, mas 60% das mulheres nem sabem aonde está localizado o seu próprio clítoris. Você pode ter ficado assustada nesse momento, mas é a mais pura verdade. Então eu quero levar você a um autoconhecimento, para que com esse autoconhecimento você tenha um melhor amor próprio, tenha equilíbrio e que fique, como eu sempre falo, hashtag cada vez melhor. E se você gostou desse conteúdo e se você está interessado em aprender sempre mais, eu te convido a estar conosco no nosso próximo quadro, onde falaremos sobre equilíbrio, falaremos sobre saúde, beleza e essência. Te espero num próximo conteúdo e, aproveitando, nos siga nas redes sociais. O meu Instagram é @drricardolos. Espero ter contribuído e nos vemos em uma próxima oportunidade. Arthur, começar o programa assim, com essas coisas de estética e beleza, já é algo muito bom. É um dos pontos que a mulherada e vocês Sim. mais gostam, né? Então, como é importante trazer esse tipo de conteúdo. Beleza, estética, essa naturalidade, sempre potencializando a naturalidade feminina, né? Como é bacana. A gente tá de xícara nova, tá? O nosso, como eu falei no nosso último programa, o nosso cenário novo tá ficando muito bacana, vai trazer várias coisas modernas e muito interativas para vocês. E a gente quer trazer esse desafio. Então você, telespectadora, as 10 primeiras, tá, Érica? Isso, a gente vai ferrar aí com a nossa equipe administrativa, independente, porque agora o programa passa no Brasil inteiro, verdade. Independente de onde você mora, a gente vai mandar, né, a xícara para sua casa. Então as 10 primeiras mulheres telespectadoras que comentarem na última foto do nosso Instagram, @você.mais.mulher, com a palavra caneca, a gente vai entrar em contato e vai mandar esse presente para você. Vamos chamar o quê? Comercial? Sim, vamos para o nosso primeiro comercial e logo estamos de volta. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum Argento Cultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing, I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. Instituto B-School. Vai além do seu novo idioma. Estamos de volta, mais um bloco aqui do Você Mais Mulher. O tema agora, Érica, é super legal. Para você, mamãe, que tem filha
jovem, filha adolescente, presta muita atenção no bloco que a gente vai chamar agora, na matéria que a gente vai chamar agora, com a nossa ginecologista, a doutora Rovena Moraes, né, que vai explicar um pouquinho do papel da ginecologia e da infância e adolescência. Mostrar essa importância de higiene, os cuidados íntimos, as primeiras alterações que a menina, né, tende a passar nessa fase. Como é que é a tua experiência, Érica? Você, né, tem uma filha de 8 anos? 7 anos. 7 anos. Sim. Como é que é a tua experiência? Você vê na prática, as amiguinhas falam alguma coisa? Porque existe um tabu também, né? Sim. E a gente tem que orientar elas a fazerem a higiene para que não dê problema, para que não tenha infecção de urina. Uhum. Exato, explicar às vezes para ela o simples, o básico, para elas também tenham um entendimento, né? Isso pode ser realmente uma quebra de tabu e que pode influenciar a saúde dessas meninas. Então, agora, Rovena Moraes com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da ginecologia na infância e na adolescência. Então, existem muitas dúvidas que as mães das meninas têm, por exemplo, quando levar a filha no ginecologista. Essa é a primeira dúvida. A gente sempre conversa com essa mãe que o momento ideal é assim que a gente tem a telarca, que é quando a gente tem o surgimento do broto mamário, que é aquela parte durinha que fica na mama da menina, ou ainda quando aparecem os pelos ou o odor axilar. Então, nessas duas situações, são bons momentos de levar as meninas. E aí, o que nós vamos conversar nessa consulta? Sobre coisas básicas, sobre como foi o parto, como foi a infância, quais são as doenças da família, orientar sobre várias coisas, sobre a necessidade, por exemplo, da exposição solar, de uma alimentação rica nos vegetais escuros, por conta da própria formação óssea, que acontece nesse período. Então, até os 25 anos, nós vamos formar tudo de osso que a gente tem na vida. Então, a gente vai formar todo o nosso banco de massa óssea. E é muito importante, tem muitas meninas que nem sabem. A gente precisa saber se essas ingestas de cálcio, essa exposição solar e esse consumo adequado dos vegetais escuros, ele está correto. Outras coisas que a gente precisa também conversar com essas pacientes é sobre os cuidados com a higiene. Entender que nesse período, às vezes, a gente pode ter, sim, algum corrimento e que, às vezes, se ele é de uma corzinha amarelada, esverdeada, às vezes até com um cheirinho desagradável, às vezes ele acaba acontecendo porque a menina ela acaba ficando muito exposta, acaba brincando em banco de areia, acaba às vezes brincando no chão, às vezes o chão não está tão limpo, né? Chão de quadra de escola. E aí a gente precisa acalmar o coração dessas mães para que elas entendam que não é nada demais e que às vezes um banho de assento vai resolver essa situação dessa criança. Existem algumas situações que a gente precisa ter atenção. Então, existem umas meninas que são um pouco mais curiosas e aí acabam colocando, às vezes, grãozinho de feijão, grãozinho, algum brinquedinho dentro da vagina. E aí, a gente precisa estar atento, por quê? Porque vai ficar um corrimento bem amarelo, esverdeado e com cheiro bem fedido. Então, se isso acontecer, é interessante, sim, você levar a sua filha até o ginecologista para que ele consiga enxergar isso e ficar em paz. Geralmente, a gente vai ter, então, o surgimento primeiro do broto da mama, depois, num segundo momento, que vai se dar entre 6 meses a 1 ano, vai acontecer a pubarca, né, que é o aparecimento dos pelos, e depois de 2 anos do aparecimento do broto mamário, a gente vai ter a menarca, que é a primeira menstruação. Nesse momento, eu preciso levar correndo a minha filha ao ginecologista? Não precisa levar correndo, mas existem algumas coisas, alguns sinais que você precisa observar. Então, a gente precisa entender como vai funcionar esse ciclo menstrual, se ele é irregular ou não. É muito comum que nessa fase elas apresentem um ciclo bem irregular. Então, desce 1 mês, 2 meses fica sem descer nada de menstruação. E isso acontece por uma imaturidade do eixo. Mas esse diagnóstico de imaturidade do eixo, ele é dado por exclusão. A gente tem que primeiro observar como funciona o ciclo, se tiver alguma coisa que seja necessária, uma atenção maior, é importante que um profissional, um ginecologista apto faça esse diagnóstico. Por quê? Porque existem meninas que têm algumas alterações. Então, por exemplo, existem meninas que estão todas formadas e elas começam a apresentar uma dor cíclica progressiva. Isso eu consegui ver algumas vezes aqui em São Paulo.
Então, assim, elas começam a ter uma dor cíclica progressiva que piora a cada mês. E aí a gente não entende o que está acontecendo. A mãe não consegue entender, porque a menstruação não desce. E aí, na verdade, às vezes, a menina ela tem um ímen imperfurado. Então, ele não tem como sair esse sangue. Ele fica sendo coletado lá dentro da vagina. Quando ele enche a vagina, ele acaba enchendo também a cavidade uterina de sangue, que muitas vezes cai nessa pelve e faz com que ela experimente, com que essa criança, essa menina, né, essa adolescente, ela experimente uma dor intensa e ela é progressiva. Então, é uma coisa que toda mãe de menina precisa saber, que existe um ímen diferente. Então, a gente sempre precisa fazer um exame adequado. Na hora que você for fazer a higiene da sua filha, olha, observa se os lábios são separados. Você pode olhar para ver se o canalzinho ali da vagina, da vagina ele existe, porque são coisas que às vezes passam desapercebidas por uma vida inteira. E quando essa adolescente ela começa a menstruar, até ela ser diagnosticada, se a mãe não tem um olhar mais atento e já não leva essa menina no ginecologista, é uma coisa que vai passar desapercebido e a gente fica extremamente preocupada com essa situação. Existem outras situações ainda que também existem algumas meninas que elas têm uma trave que impede com que essa menstruação ela desça vaginal. Então, é como se fosse uma trave vaginal, um septo vaginal que ele impede. Então, ele coleta esse sangue lá em cima. Então, ela tem um canalzinho, mas esse sangue também é coletado. Então, são coisas que a gente precisa ter atenção e que a gente vai precisar da ajuda de um profissional um pouquinho mais apto, especializado, preparado para atender essa adolescente. Existem ainda outras coisas que a gente precisa conversar. Então, por exemplo, a vacina do HPV, que ainda é um mito para muitas mães. Muitas mães, assim, preferem não fazer vacina do HPV por achar que vão fazer uma apologia, vão estar liberando essa criança, né, essa menina, para o sexo. E é um grande absurdo, na verdade. Essa vacina, ela tinha até que mudar o nome, ela tinha que ser vacina para prevenção de colo de útero. Então, é uma vacina necessária, extremamente importante e que salva muitas, muitas mulheres. Então, a gente precisa lembrar que essa vacina está disponível na rede pública. Então, se a criança precisa fazer o uso, é só a mãe levá-la e ela vai estar fazendo essa vacina. Existem 2 tipos de vacina. A quadrivalente, que vai proteger contra 4 tipos principais de HPV, e a nonovalente, que ela vai proteger contra 9 tipos de HPV. E a gente sempre precisa lembrar que são feitas 2 ou 3 doses, né? 90% da nossa população vai ter contato com HPV, que é uma coisa assim muito triste, mas 90% vai ter contato. Só que somente de 10% dessas adolescentes, elas vão ter um prejuízo e evoluir, fazer com que esse HPV ele seja de alto risco e ele vai evoluir para a formação de um câncer de colo de útero. Do momento que você tem contato com HPV até você desenvolver um câncer de colo de útero, demoram 10 anos. Se essa criança ela tem a vacina, ela se livra, essa mulher ela se livra de ter um câncer que mata mulheres no seu melhor momento. São mulheres que estão com 40, 50 anos, no auge da sua vida produtiva, né, da sua realização profissional. Então é muito, muito triste a gente ainda ter esse tipo de situação. Ainda a gente pode conversar sobre outras coisas com essa menina, tirar qualquer dúvida que aconteça, né, que ela esteja com uma dúvida do seu ciclo, da sua higiene, da sua região íntima. Ou, há poucos dias atrás eu atendi uma paciente que ela estava achando, ela tem 12 anos, e ela foi me procurar como especialista de ginecologia regenerativa, de cirurgia íntima, ela foi me procurar no consultório porque ela queria fazer a cirurgia íntima com 12 anos. Inclusive, eu tenho um molde lá no consultório e ela falou para mim, doutora, por que a minha não veio assim? Então, a gente precisa conversar com essas crianças também e falar para elas que assim, ó, a região íntima dela não tem nada de ruim, não tem nada de diferente, né? Mas que se ela quer modificar um pouquinho mais na frente, depois que ela tiver menstruada, a gente vai esperar mais alguns anos e aí sim ela pode realizar assim, essa cirurgia, não precisa ficar sofrendo ali para sempre. Mas são coisas importantes para a gente conversar com as nossas meninas, as nossas mocinhas, né? Eu só tenho menino, então não sei muito o que falar do
dos meninos, mas das meninas, eu acho que o que é importante é isso daí. A doutora Rovena deu uma aula pra gente e para vocês verem aí de casa como é importante a gente saber quando a mãe deve levar a menina no ginecologista, quando que começa a aparecer os primeiros pelos, quando começa a primeira menstruação, às vezes, né, Arthur? A menina menstrua muito cedo e às vezes dá para você orientar isso para que você consiga prorrogar. E mostrar que muitas das alterações são alterações fisiológicas. Isso é normal no corpo da menina, é normal no corpo do adolescente. Às vezes essa menina ela fica com vergonha no colégio, né, de aparecer alguma coisa. Verdade. Mas olha a importância. Então, Rovena, muito obrigado. Foi de extrema valia. Né? Com certeza. Muito bom. Agora, o papo é outro. A dona Érica aqui, ela simplesmente foi entrevistada, mudou o lado da mesa, né? Sim, é verdade. O Adrian, que é o nosso advogado, a nossa equipe jurídica do programa, ele entrevistou a Érica para falar um pouco desse mundo de direito feminino. Como é que foi essa entrevista? Foi bem interessante. Por hoje em dia a gente saber, a mulher que é empreendedora, o que ela precisa, quando você vai começar a empreender, o que você precisa? De um bom advogado, de um bom contador, ele vai falar tudo isso pra gente. Exato, ainda mais o mercado maluco que a gente vive, né? Com Então, certeza. Bacana ter a Érica do outro lado aí, quero só ver. Não vi essa entrevista ainda nos bastidores, eu quero ver com bastante atenção. Sim. Vou pegar no pé, hein? Pode pegar. Então tá bom, vamos lá. Olá pessoal, nós estamos aqui com o quadro Entendendo Direito. E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu acho que ela é brilhante, uma mulher corajosa, lutadora, e que ela conseguiu se transformar. Ela era advogada, depois foi trabalhar em uma grande instituição bancária e hoje ela virou empreendedora. E a gente que é do mundo jurídico, a gente tem esse quadro Entendendo Direito para entender como ela conseguiu fazer isso. Então, como o nosso tempo é curto, mas ela é muito interessante, eu vou fazer 2 perguntas ou 3 perguntas. E eu quero que ela me responda com a sinceridade e com o brilhantismo e com a alma transparente que ela tem. Então vamos lá. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi você se transformar de advogada para uma trabalhadora em uma multinacional e depois ainda ter a coragem de largar uma linha de sucesso nessa multinacional bancária e empreender na área de podcast, na área que você hoje atua tão bem? Me explica. Sim. Tudo bem. É um prazer estar aqui no seu quadro. E para começar, eu entrei eu comecei a advogar durante um tempo no começo da carreira. Depois eu mudei para essa instituição que é um banco, né? Trabalhei grande banco, a gente pode falar. Um grande banco, sim. Eu trabalhei um bom tempo. Na realidade, quando eu entrei no banco, eu visava a área jurídica. Só que lá, de repente, chegou lá, mudou tudo. Eu fui para outras áreas e a área jurídica lá é terceirizada. Daí eu acabei infiltrando bem na área bancária mesmo. E assim, fiquei um tempo. Quando veio a pandemia, o banco mandou embora, né? E aí, me eles conta. mudaram. Aí eu fiquei um tempo... Eu tinha minha filha pequena, fiquei um tempo com ela. E eu sempre fui muito empreendedora. Tenho uma empresa de terceirizada, de portaria e limpeza. Então, fiquei um bom tempo atuando nessa área também. E aí, depois, veio a doença do lipedema, que fez com que eu mudasse toda a minha vida, né? Na realidade, o lipedema é uma doença que não é muito conhecida. E aí, quando veio o lipedema, eu falei, que eu operei, que eu descobri que não tinha CID na época. E eu falei assim, eu preciso ajudar outras mulheres com esse mesmo problema. Daí foi aí que eu fiz toda a mudança na minha vida. Eu eliminei 36 quilos só com atividade física e alimentação. Meu Deus! Ao contrário do que os médicos falavam, assim, eu acho que eu fui um caso à parte do lipedema. E você é um exemplo de sucesso nessa situação do lipedema. Sim. E aí eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu não queria ficar com a parte de terceirizada. E aí, por eu ter passado por esse problema de saúde, eu falei, eu vou ajudar outras mulheres. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar outras mulheres a se verem melhor. E se eu conseguir superar essa doença, emagrecer, outras pessoas também vão conseguir. E aí, nosso tempo é curto. Sim. Uma pergunta assim, quais foram as suas barreiras que você, toda vez que vai empreender,
tentar resolver problemas, você tem a burocracia no Brasil. Sim, com certeza. E quais foram as barreiras assim que você enfrentou? E para ser bem sucinto, quais dicas você pode dar para uma mulher que quer empreender? Ela, olha, eu, como você falou, fui numa grande empresa, passei por uma doença muito nefasta na minha vida, comecei a empreender e encontrei algumas dificuldades. Quais foram, meia 2 ou 3 dificuldades para nossa amiga que está olhando para a gente, que você enfrentou e que você fala, olha, eu consegui superar através dessa ou dessa situação? Me coloca isso, por favor. Então, na realidade, eu tive a ideia de criar um podcast de profissionais da saúde, né? E na época também, que as pessoas já sabem, eu conheci o Arthur. E assim, no começo foi muito difícil, porque é uma área nova. Nós não somos da comunicação, né? Dessa parte de TV. E você que era da área... Você era, eu vou falar com o maior respeito, e da área jurídica. Você foi procurar o quê? Algum advogado especialista em podcast, algum advogado especialista na área médica, para ajudar a mulher a utilizar do plano de saúde, para você saber as normas que você podia indicar para a sua amiga que estava te escutando? O que você fez? Na realidade, fui procurar um advogado que é especialista na área digital, para poder entender, fazer todo um projeto. Não é simplesmente, sei lá, falar, eu vou fazer um podcast, não é assim. Você tem que entender, por isso que o advogado é muito importante. Então, vê se eu estou certo. Né? Nessa nossa conversa, a pessoa que quer empreender, primeiro ela tem que pegar um especialista. Sim, com certeza. Para você ter todas as... Com certeza, você precisa ter todas as orientações, porque senão você não sabe como começar. E nessa área, quando começar, ela tem que pegar um especialista que ela confia, possa abrir o projeto dela e possa empreender com sucesso, ciente dos percalços que ela pode ter. E basicamente é isso. Tem muitos, né? Hoje em dia, para você empreender no Brasil é bem difícil. Olha aí ainda, Ana Érica. Mandou ver na entrevista. Parabéns, Adria, né? Super competente. Verdade. E obrigado aí pelas informações, orientações. Quero só ver a próxima entrevista eu que vou fazer com você. Que a gente puder esclarecer para essa mulherada aqui. Sempre. É isso aí. Bom, gente, o papo agora é sobre uma epidemia. A gente saiu da pandemia do Covid e cada vez mais o mundo fala sobre a pandemia da obesidade. Obesidade é uma doença crônica, uma doença grave que aumenta muito fatores de risco cardiovasculares, diabetes, enfim, uma série de problemas de saúde. Uma das formas, né, a gente sabe que hoje, pelo Ministério da Saúde, os critérios diagnósticos da obesidade mudaram um pouquinho, como a gente falou também nos últimos programas. Mas, na obesidade grau 3, com aquele paciente que está muito obeso, às vezes o paciente tem indicação cirúrgica de uma cirurgia bariátrica. Então, a gente vai chamar agora o cirurgião, o Frederico Almeida, que vai explicar um pouco sobre esse procedimento, qual que é a indicação, pelo menos para você aí de casa entender que a cirurgia bariátrica não serve para todo paciente obeso e sim, ela tem que ter uma abordagem do pé à cabeça. A obesidade é uma doença que não tem cura e tem controle. E ela é classificada desde sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, ou chamada obesidade mórbida. Então temos que entender que o tratamento da cirurgia bariátrica tem a sua indicação e ela vem complementar um tratamento multiprofissional, desde mudança de hábitos, dieta, controle do seu dia a dia e entender que a doença afeta o seu organismo. E a gente tem que ter um controle e ter a consciência dessa doença. Para a paciente estar apta à cirurgia bariátrica, ela tem que ter a sua indicação precisa. E como que a gente classifica se o paciente é apto ou tem ou não tem a indicação? São pacientes onde já tem um antecedente, um histórico de tratamento de no mínimo 2 anos com equipe multiprofissional, desde a psicóloga, a nutricionista, o endocrinologista, o seu cardiologista, o clínico, sem sucesso, onde a gente vai avaliar, de acordo com o IMC, o grau da obesidade. Pacientes que têm um IMC maior ou igual a 35, com 2 ou mais problemas de saúde, que podem ser pressão alta, diabetes, refluxo, histórico de ovário policístico, alterações com dores articulares, são uma das comorbidades
que associada à doença obesidade te dão indicação da cirurgia bariátrica. E também os pacientes que têm a obesidade mórbida, que é com IMC acima de 40. O que é o IMC? É a relação de peso com a altura da paciente com essa indicação da cirurgia. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia hoje que tem um protocolo muito bem esclarecido, com um pré-operatório minucioso, multiprofissional, um intraoperatório tranquilo, uma cirurgia que a gente faz tanto por videolaparoscopia como por via robótica. E um pós-operatório seguro, onde a gente pode, junto com as mudanças de hábitos, atividade física, uso ou não de medicações, melhorar a qualidade de vida desse paciente e, assim, tratar e controlar uma doença tão grave. Bom, então a cirurgia bariátrica, como o Frederico mostrou, um papel super importante no tratamento da obesidade. Mas, Frederico, uma outra pergunta de uma telespectadora, será que só a cirurgia bariátrica, de forma isolada, a paciente vai lá na sala, vai lá no centro cirúrgico, resolve essa obesidade? Como que é essa abordagem após? Preciso reforçar a vocês que o tratamento da obesidade, o tratamento específico da obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, ela é multiprofissional. Então ela vai englobar um psicólogo, uma nutricionista, o endocrinologista e o cirurgião bariátrico. A cirurgia ela vem somar, junto com outras mudanças, para o tratamento e controle da doença obesidade. A cirurgia, hoje, no Brasil, a gente tem duas técnicas principais, que é o sleeve, que é uma gastrectomia vertical. O que significa isso? Eu corto o estômago estreito e comprido e eu consigo um controle do ganho de peso e uma perda de peso por volta de uns 30%. E o bypass, que é a mais difundida, onde a gente corta o estômago bem pequenininho e faz um pequeno desvio do intestino. O paciente pode chegar até perder 40% do peso e com isso melhorar muito a qualidade de vida e a saúde, com o controle de doenças associadas. É importante procurar seu médico, esclarecer as dúvidas e assim buscar o tratamento adequado para a sua doença obesidade, identificando o grau e assim melhorando sua qualidade de vida. Obrigado, Frederico, mais uma vez, dando tanta informação importante sobre um tema que a gente tem visto cada vez mais na prática, que é a obesidade. Se você quer assistir outras reportagens, outras matérias e os nossos programas antigos, entra lá no YouTube e digita Você Mais Mulher. Lá você vai conferir todos os programas prévios e você vai entender um pouquinho mais sobre todas as esferas que a mulher hoje precisa buscar para a longevidade. A gente vai para o nosso próximo comercial e daqui a pouco a gente volta. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum argentocultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing, I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. Instituto B-School. Vai além do seu novo idioma. Estamos de volta, mais um bloco, Você Mais Mulher. O que a gente tem agora? Nós vamos falar sobre a acupuntura. É um tema que vocês estão pedindo muito.
Agora, eu fui até a clínica do Luciano Trigílio, que ele é terapeuta energético. O Luciano, ele tirou as cartas do mês de abril e ele também tem um trabalho incrível com a acupuntura. E nós vamos saber todas as coisas modernas que estão em alta na acupuntura. Vocês pediram e eu fui até lá numa entrevista muito interessante. Agora nós vamos assistir. Como vocês de casa aí pediram, hoje nós viemos conhecer o consultório do Luciano Trigílio, que é terapeuta energético, e dentre todas as terapias energéticas, ele vai falar sobre a acupuntura. Érica, é um prazer recebê-la aqui no meu consultório, agradeço o convite. Já tinha, né, a gente já tinha programado, né, um tempinho, e hoje é o dia. Convido todos vocês também a acompanhar o que eu vou falar hoje. Você falou muito bem, terapias energéticas, e a acupuntura é uma dessas terapias energéticas. Então hoje eu vou demonstrar, em outros programas, né, Érica, eu falei, né, só a parte literária, eu expliquei o que era acupuntura, e hoje com a sua visita, a visita da sua produção, a gente vai pôr a mão na massa. A asepsia aqui, ó, no pavilhão auricular dela, tá? Vou colocar a mão mais assim para vocês me acompanharem, tá? Colocar um pouquinho mais aqui de álcool para deixar bem a pele, quanto menos oleosa ela tiver, melhor para essa aplicação aqui do laser. Tudo bem aí? Então tá ótimo. Então, vou iniciar agora. É um aparelho indolor, né? A paciente, vocês vão ver que ela não tem dor, tá? Ela pode sentir sensação de frio, calor num ponto de acupuntura. Então eu vou iniciar aqui, tá? Vou utilizar esse ponto, que é um dos principais pontos aqui. Eu ainda não coloquei o óculos nela, tá? Porque eu estou aqui numa posição segura. Mas eu vou colocar o óculos também para que a gente tenha aí o protocolo todo completo de segurança, tá bom? Esse é o primeiro ponto, um ponto que a gente usa para abrir todo o sistema imunológico, para acalmar a paciente, tá? É uma paciente que já faz uso da laser acupuntura há anos aqui comigo, né? Então ela fica tranquila porque ela já sabe a eficácia, e eu quero também mostrar para vocês que não dói, tá? É indolor, tá bom? Tá doendo alguma coisa? Não? Então deixa eu agora pegar o óculos para você. Então a gente tem um óculos especial aqui, tá? É um óculos que ele vai fazer essa proteção. Eu também posso usar esse óculos, né, nos meus atendimentos, mas como eu estou numa posição segura, eu vou colocar só na paciente aqui. Coloca que fica melhor para você. Vou pedir para ela ajustar no rosto para não incomodar. Tudo bem? Aqui nós estamos com o protocolo completo, né, de tratamento. Asepsia, biossegurança. A paciente está numa posição que traz tranquilidade, então a gente está num ambiente seguro para continuar com a laser acupuntura. Continuando aqui, então eu fiz o ponto de abertura, né? Eu sigo a escola chinesa, mas na acupuntura nós temos a escola francesa e americana, aonde eu tenho a diferença nos pontos, mas são diferenças aí que só trazem benefícios para o paciente, tá? Então agora eu vou fazer, ó, um outro ponto, que é um ponto aqui que na acupuntura chamamos de rim. O rim cuida de toda a parte de ancestralidade. Na medicina chinesa, regula fluxo energético. E olha só, o tratamento é praticamente indolor. Eu tenho a mesma eficácia que eu teria, né, com a agulha, com a sementinha. Então agora eu vou fechar aqui os 3 principais pontos. Então esse ponto aqui é um ponto mais do emocional, do sistema simpático, sistema parasimpático. E olha só, vocês conseguem ver, acho que a paciente está tranquila, né? São pontos que realmente trazem um bem-estar e, ao mesmo tempo, regulam as funções do corpo, tá? Demais a acupuntura. Eu já fiz umas sessões prévias, principalmente na época da pandemia, para tirar esse estresse, tirar essa
Essa Ajuda muito. canseira aí de plantão de hospital foi muito, muito importante. Assim, parece que é um banho. Sim. Você já fez? Eu já fiz. E depois o Luciano ele vai trazer as outras terapias energéticas. Eu também já gravei com ele. Depois vocês vão assistir. Maravilha. Érica, eu falei para você que eu fui no congresso que chama Abragin, que é um congresso que foca, né, o público-alvo são as mulheres 40 mais. Eu achei muito importante e relevante ter um congresso para esse público, né, que é a mulher que está provavelmente chegando na menopausa, começa a ter aquelas alterações hormonais, e um congresso que juntou nutrólogos, endócrinos, ginecos, né, para falar e cuidar dessa mulher. Semana passada a gente passou a entrevista que eu fiz com a Juliana Risso, que é uma das, né, fundadoras aí do Abragin, e hoje eu vou conversar com a Manuela, né? Eu fui um dos médicos convidados para entrevistar todas as participantes, e eu entrevistei a Manuela Souza, que é uma, né, médica maravilhosa, que vai explicar um pouquinho dos pilares de como uma mulher 40 mais ela tem que se cuidar. E as mulheres estão se cuidando cada vez mais nessa idade, né, Arthur? Pela graça de Deus. A gente tem visto, Érica, que a expectativa de vida, a mulher, ela passou o homem, né? E pela primeira vez, dados de IBGE, em 2022, 2023, se eu não me engano, a mulher, ela ocupou primeiro lugar em todas as regiões do Brasil pela primeira vez. Então a mulher, ela está vivendo mais, mas será que está vivendo melhor? Então, congressos como esse só mostram e corroboram a importância de ter um cuidado dessa mulher 40 mais. Então, parabéns, meninas, por levantar essa bandeira aí para incentivar esse público. E a Manuela vai falar para a gente agora.
Manuela, muito querida, muito competente. Foi assim, foi uma excelente recepção que ela fez aí para mim, para toda a nossa equipe, a Érica, lá no congresso. Foram 3 dias diretos de informação muito legal. Assim, um congresso super bem feito e eu tenho certeza que agregou na vida de muito médico. E como é importante, assim, a Manu falou muito, Érica, lá também, as palestrantes, a importância da felicidade para a mulher 40 mais. Incrível, tá vendo? Como é bacana, né? A gente fala muito de hormônio, de dieta, atividade física, de sono, de suplemento, que é muito importante, mas a importância em falar de felicidade. É o complemento, né, Arthur? Eu acho que é a cereja do bolo, né? A felicidade é algo muito subjetivo. O que é felicidade para mim é diferente para você, mas encontrar esse padrão, né? A gente não é feliz todo dia, mas ter um hobby, ter uma religião, ter uma espiritualidade. Na verdade, você se sentir bem, né? Exato. Estar Assim, bem no com ambiente você que você vive, muito bacana. O que a gente vai chamar agora? Agora nós vamos para o próximo intervalo. Ah, já? Então, beleza. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum argentocultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing, I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. Instituto B-School. Vai além do seu novo idioma. Estamos de volta e eu quero saber se você aí de casa já escreveu a palavra caneca na nossa foto para você ganhar essa caneca linda, né, Arthur? Então vamos lá. Então as 10 primeiras pessoas que digitarem caneca e estiverem seguindo o programa Você Mais Mulher, programa @você.mais.mulher, vai ganhar uma caneca dessas no nosso programa em casa. Então a nossa equipe administrativa vai ver, vai conferir. Se vocês estiverem seguindo e escreverem a palavra caneca, vão receber em breve aí na sua casa. Agora, nosso momentinho perguntas. No último comercial, eu estava vendo as perguntas que fizeram aqui. Tá preparada para a pedrada que fizeram para você? Meu Deus do céu, o que será? Vamos lá. Primeira pergunta para você foi da Estela. Ela perguntou assim: Érica, autoestima é feito de altos e baixos. Como atingir o equilíbrio perfeito nesse ponto tão importante para a mulher? Essa é difícil, hein? Então, quero só ver. A autoestima, você tem que estar se sentindo bem, se sentindo bonita, se gostando. Tem dias que a gente não tá bem também, né? Você tem que se permitir. Tem dias você ficar mais quietinha. Tem dias que a gente não tá com vontade de se arrumar, de chorar. Você tem que se permitir. Mas eu acho que o principal da autoestima é você olhar para dentro de você, você se arrumar, se sentir bonita. É que nem a Pamela Magalhães fala, né? A nossa amiga, não é só você passar um batom e sair. Você tem que estar bem com você mesmo. Praticar atividade física, comer bem, se sentir bem. Eu acho que a autoestima é isso. Colocar aquela roupa linda também, né? Arrumar o cabelo e falar, não, agora eu vou sair, vou fazer acontecer, eu tô poderosa hoje. Eu acho que a autoestima, ela tá muito relacionado, que a gente confunde às vezes na prática, é mais com essa questão do empoderamento, da segurança do que beleza. Quantas vezes a gente não vê uma notícia de uma modelo super famosa, bonita, né? Que tem um mundo nos pés, triste, com depressão, e às vezes uma pessoa, uma mulher mais, vamos dizer assim, normal e super bem, né? De bem com a
vida, certeza. alegre, feliz no relacionamento. Então a gente confunde muito falar de autoestima e falar de beleza, mas a gente tem esse poder, né? A mulher tem essa questão do intrínseco dela. É verdade. Super bem respondido. Ah, que bom. Vamos lá. Agora, a pergunta que foi feita para mim foi da Gisele e ela quis saber o seguinte: quais são os tipos de insônia? Uma vez eu vi no seu Instagram e não entendi direito. Então, vamos lá. Insônia, na definição, é quando a gente tem dificuldade em induzir o sono. Existem 3 tipos de insônia. A insônia inicial, onde eu demoro muito para iniciar o meu sono, geralmente um padrão acima de 20 a 30 minutos, dependendo da literatura. Eu tenho a insônia terminal, né? Que, por exemplo, eu estou acostumado a acordar 6, 7 horas, eu começo a acordar 4 horas da manhã e não consigo terminar o meu sono. Então, insônia inicial, insônia terminal. E eu tenho a insônia do meio, que eu acordo, né, tenho um despertar noturno ao longo da noite e não consigo voltar a dormir. Né? Ou eu volto a dormir, mas demoro 30, 40, 50, 60 minutos. Então, esses são os 3 tipos. Felizmente, a gente tem alguns padrões de tratamento e suplemento para cada fase. Então isso é muito importante, Gisele, para você procurar o teu médico, né, o teu psiquiatra, o teu neurologista, entender a qualidade do seu sono e definir uma estratégia bacana para você. Espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida de você agora. Posso tirar uma dúvida? Lógico. Não, que uma telespectadora perguntou. A atividade física à noite, ela causa insônia? O que causa? A gente tem que pensar o seguinte: a atividade física, ela libera uma série de hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Esses hormônios, eles têm um caráter excitatório, eles estimulam o sistema nervoso central. Então, se você vai treinar muito à noite, isso pode inibir, né, o teu sono, pode despertar uma redução do hormônio da melatonina, por sua vez, e acabar atrapalhando a tua indução do sono. Lógico que também tem aqueles pacientes que são ao contrário, que treinam à noite para ficar mais cansado, tomam banho, relaxam e conseguem induzir. Então isso é muito fisiológico, né? Essa parte hormonal é fisiológica e sono também é muito individual. Se você treina à noite e está com dificuldade para induzir o sono, tenta antecipar um pouquinho, né? A mesma coisa aqueles pacientes que tomam muita água depois das 18 horas. Eles acabam despertando ao longo do dia, ao longo da noite, ao longo do sono, e acaba prejudicando esse padrão. Então, assim, acordar várias vezes, né, para ir ao banheiro pode atrapalhar a qualidade do sono. A culpa não é do sono, eu sempre brinco, a culpa é do xixi. Mas, de certa maneira, vai atrapalhar o sono sim e pode desencadear uma série de consequências. Acordar cansado, perder produtividade, baixa de memória, concentração, enfim. Espero que a gente tenha respondido, né? Tomara. Lembrando que, através das nossas redes sociais, tanto a minha, quanto a Érica, quanto do programa Você Mais Mulher, a gente está aberto a querer entender qual que é a sua dúvida. Lembrando que qualquer dúvida, às vezes você acha que a sua dúvida é boba, mas pode estar trazendo informação super importante para mais de uma pessoa. Então, é sempre muito importante você compartilhar o seu questionamento, que a gente está aqui para responder. E se tiver algum assunto que vocês queiram ver no programa, também podem deixar nas nossas redes sociais, na do Você Mais Mulher. Por favor, é isso aí. Lembrando que daqui a pouco a gente está com estúdio novo. Eu sou o ansioso da turma, tá? Ela me coloca o pé no chão e eu coloco o pé dela lá para cima. Então, assim, eu estou super ansioso, não vejo a hora de mostrar. E a gente está super feliz para trazer isso para vocês. Então, é isso. Domingão de Páscoa. Já passou tão rápido o programa, né? Mais uma vez, com muito prazer, a gente está trazendo isso para vocês. Controlem o chocolate, pelo amor de Deus, hein? Não quero essa culpa no cartório aí de vocês. Verdade. Não estou liberando chocolate. Então, aproveitem, é um dia especial para ficar com as famílias. Aproveitem esse domingo. Amanhã também é feriado, hein, Érica? Amanhã é feriado. Tiradentes, 21 de abril. Aproveitem bastante. Então aproveitem mais um dia para fazer atividade física, menos um dia aí para aproveitar, né? Mas amanhã vai ter que fazer atividade física para queimar o chocolate. Hoje também, por favor. Então é isso, gente. Nos sigam lá nas redes sociais. O programa tá acabando. Domingo que vem a gente está de volta. Foi um prazer dividir esse palco, essa mesa com você, Érica, com você aí, telespectadora. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Boa Páscoa para vocês. Até a próxima.